Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo uma terça-feira, a estas horas. Esta vai ser uma oportunidade única para falar sobre a cidade e aprender castelhano em simultâneo. Portanto, aproveitem. Hoje temos connosco 3 pessoas que nos vão ajudar a pensar sobre um assunto que no Habitar nos é muito caro, que é pensar a cidade para todos. Quando falava com o José Carlos hoje ao telefone, ele perguntou-me: o que é que vocês pretendem de nós hoje? E a questão é muito simples. A questão é nós, Habitar, temos uma preocupação que é que sentimos que a habitação e a cidade cada vez estão a consolidar-se mais como terrenos onde cabem poucas pessoas. Técnicos, políticos, investidores, pessoas que têm um tipo de conhecimento muito específico. E em simultâneo sentimos também que as pessoas sentem um afastamento da cidade, parece que a cidade é só o domínio de certas pessoas, entre as quais posso incluir, não é? Sou arquiteto. E quando as pessoas participam no debate da cidade, fazem-no a partir de uma posição muito preto-branco. Mercado sim, mercado não, cidades bonitas, cidades feias. E se calhar a realidade é um pouco mais complexa do que isso. Eu hoje li, acho que foi no El País, vinha uma notícia que dizia que desde a crise económica, as regiões em Europa acentuaram as desigualdades das pessoas que viviam. Em Espanha, por exemplo, eu fiz uma estimativa rápida, foram aquelas regiões onde mais se construiu, onde mais crescimento urbanístico houve, são as regiões onde mais aumentou a desigualdade. Apenas 5 regiões em Espanha estão por cima da média europeia de produto interno bruto per capita. E uma pessoa pensa: fogo, se calhar devíamos ter investido em outra coisa qualquer, não é? Porque investimos em tijolo. Fomos à crise e ainda por cima agora vivemos pior. Devíamos ter investido em outra coisa qualquer. E eu pensava que às tantas devíamos ter investido em conhecimento. Eu não sei cá se em Portugal vocês têm esta expressão, porque ainda não domino a língua, mas nós em Valência temos uma expressão que é tingues conhecimento, filho, tingues conhecimento, que é tem juízo, não é? Tem juízo. Nós usamos conhecimento de uma maneira diferente, que é, não é aquilo que se ganha na escola, na faculdade, é o bom senso, é aquilo que uma pessoa ganha por ter um contato direto com as coisas, com a realidade. Tem conhecimento, não é? Que era uma coisa que eu aprendi, por exemplo, da minha avó. A minha avó nunca andou na escola, mas é das pessoas mais sábias que eu conheço. Eu lembro-me de um dia ela perguntar-me: então, filho, como é que estás? Eu, por acaso, não ando muito animadito, não sei o quê. Acho que vou chumbar mecânica do solo, ando um pouco doente, a namorada terminou comigo, e ela ficou assim a olhar para mim e disse: mas alimentaste bem? E eu, ok, sim, está bem. Portanto, cada um de nós tem uma maneira de olhar para o mundo. E essas maneiras são muito valiosas e muito úteis. Eu às vezes sinto pena porque muitos destes olhares, muitos destes conhecimentos não são incluídos na maneira em que nós construímos as cidades. E na maneira em que nós vivemos as cidades. E eu, se calhar, gostava de começar por aqui. Gostaria que cada um de vocês, e aliás, vamos partir de um pressuposto: eu não sou um bom dinamizador de conversas, portanto espero que vocês sejam bons conversadores, porque senão eu vou dinamizar mal. E o que eu pedia seria que cada um de vocês se apresentasse em relação ao assunto que nos traz aqui. A relação entre conhecimento e cidade, ou, se preferirem, entre conhecimento e cidadania. Começamos, se quiserem, pela Margarida. Olá a todos. Eu sou jornalista, eu trabalho num projeto de jornalismo independente chamado Fumaça, sediado em Lisboa, e agradecer ao leitor pelo convite. E acho que mais do que respostas tenho muitas perguntas sobre como é que fazemos informação chegar às pessoas e que tipo de informação, quem é que decide que informação é que é relevante e que deve chegar às pessoas, e como é que a informação que editorialmente consideramos importante
essencial para que determinadas pessoas possam tomar decisões. Como é que fazemos com que essa informação, para que as pessoas considerem que essa informação é relevante para elas e que deve ser lida, ouvida, a que for? E acho que esta é das minhas principais perguntas, é como é que, quem é que decide isto, quem é que tem o poder de decidir isto, que relevância tem essa informação e como é que as pessoas a consomem, como é que elas acedem e como é que elas a podem ler. Pronto, acho que é um bocadinho dessa perspectiva que estou cá para colocar, acho que mais questões do que dar respostas. Olá, o meu nome é Cristine, também muito obrigada pelo convite. Eu sou colaboradora científica numa fundação alemã que se chama Fundação Friedrich Ebert, por isso vão também aprender alemão hoje, porque este nome acho que é um pouco complicado. Mas é um nome que não tem muita importância para este assunto, porque é o nome do primeiro presidente democraticamente eleito na Alemanha. Nós temos aqui uma representação em Portugal, não aqui no Porto, mas em Lisboa, o meu trabalho é principalmente organizar iniciativas, conferências, seminários, etc., que tenham a ver, de alguma maneira, com a promoção da democracia e com a promoção de um diálogo europeu. Nós, ultimamente, temos tentado encontrar um equilíbrio entre a criação deste diálogo europeu e entre a tentativa de dar importância a problemas locais, que, na verdade, muitas vezes também são problemas que existem em muitos países. Por isso que tu disseste, Heitor, das desigualdades que se acentuaram em muitas regiões em Espanha, acho que não é só em Espanha, acho que é em toda a Europa, por isso nós também tentamos, de alguma maneira, relacionar o nosso trabalho com as desigualdades territoriais, tanto na cidade, como também em áreas que são menos urbanizadas e que também têm os seus problemas muito próprios. Bem, acho que não estou a responder muito bem a tua pergunta. Mas para mim, sim, eu acho que as desigualdades têm muito a ver com a falta de respeito, da inclusão de outras perspectivas para a criação da cidadania. E só mais uma coisa relacionada à minha pessoa, eu também sou antropóloga e o que eu aprendi durante o meu curso é mesmo isso, dar valor a outras perspectivas e não só as perspectivas que têm mais peso na política e que têm mais peso na sociedade. E acho que isto tem muito a ver. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de fazer um agradecimento, é um agradecimento da praxe, mas é mais do que isso. Um agradecimento ao Heitor pelo convite e por poder estar aqui a partilhar e cumprimentar o João e a Manuela, que eu conheci. A Manuela conheci há mais de 10 anos atrás, num projeto que também tinha a ver com cidades e com cidadania, e com uma cidadania de jovens de menos de 18 anos, nós estamos a viver um momento muito delicado do país, em que mais de metade das pessoas não votam, e temos a ideia de que isto significa que isto acontece porque as pessoas não se interessam, não estão motivadas para participar. E é essa iniciativa que eu e a Manuela e muitos ajudámos a organizar em 2008, mobilizou 2.000 jovens que durante um ano inteiro, no 12º ano, que é o ano em que eles só se dedicam para estudar, para entrar na universidade, eles dedicaram um ano inteiro a refletir sobre o futuro das suas cidades. Portanto, o problema do conhecimento que o Heitor coloca, o problema é que não se criam oportunidades para que as pessoas possam participar. E quando se criam as oportunidades, são
4 em 4 anos e a participação é feita através do voto. E, portanto, o problema não é da democracia, é da forma como convidamos as pessoas a participar neste exercício democrático. Portanto, este parece-me que era um bocadinho um ponto prévio para dar uma forma, que estamos aqui à procura de fazer perguntas, mas à procura de respostas. E a questão do conhecimento é muito interessante, porque normalmente quando usamos esta palavra conhecimento, ela é muito traiçoeira. Não é? Aliás, em português, agora aqui há um ditado em português, ou uma forma de falar, que quando nós dizemos, olha, este indivíduo tem bons conhecimentos. E ter bons conhecimentos não significa ter conhecimento, mas ter bons contactos, boas ligações. Não é? Portanto, esta ideia do conhecimento é uma, até na nossa vida cotidiana, é algo que é dúbio, no sentido até... E, na verdade, as desigualdades que me preocupam são as de rendimento, mas são outras desigualdades, nomeadamente as desigualdades do conhecimento. A forma como as pessoas têm acesso dificultado ao conhecimento e, sobretudo, como têm acesso dificultado a transformar esse conhecimento em algo para que possa melhorar as suas vidas. E eu acho que a provocação que eu trago hoje é como é que nós podemos, com o conhecimento que temos, mobilizá-lo para ajudar a transformar a vida das pessoas. A vida das pessoas, que vivendo eles em cidades, em bairros, em comunidades. E como é que nós, e eu vindo de uma universidade, eu sou docente da Universidade de Aveiro, como é que a universidade pode, ela própria, ajudar a transferir e a mobilizar o conhecimento que tem e a valorizar o conhecimento que é produzido pelas comunidades em seu próprio benefício, benefício dessas comunidades. Portanto, no fundo, a minha provocação é como é que conseguimos criar espaços, lugares como este, oportunidades, que é, como é que conseguimos fazer isto, através de que desafios, e como é que podemos experimentar algo que não está definido, não há uma regra, não há uma receita para como é que esta transferência, como é que este conhecimento pode ser transformado em algo útil. E, portanto, é um bocadinho a minha convocatória é como é que nos conseguimos organizar coletivamente para conseguir que este conhecimento se identifique e depois se torne útil. Eu, se calhar, vou lançar uma pergunta comum aos três, que eu acho que tem a ver com um ponto que eu acho que identifiquei em comum. Em certa maneira, é como se nós tivéssemos um muro à nossa frente e temos aqui três pessoas que identificam a necessidade de fazer um furinho para ver o que há do outro lado. Parece que há outro mundo do outro lado, mas há um muro que nos colocaram à frente. Não sei se é um furinho, não sei se são vários furinhos, não sei se temos de ir conectando os vários furinhos, mas gostaria de saber se vocês partilham esta ideia de há um mundo possível, mas nós estamos a vencer algumas resistências, e no vosso caso específico, onde é que elas têm residido? E qual é a natureza delas? São de natureza condições materiais? É de dificuldade para mobilizar pessoas? É de não encontrar aqueles que faltam? Como que nós falamos para aqueles que faltam? Gostaria de saber que tipo de resistência que vocês identificam para abrir esse furinho. Cristina? Vou tentar. Bem, eu só posso falar das minhas experiências, que não são tanto o trabalho mesmo direto com as pessoas na cidade, no bairro, mas que é mais essa moderação entre diferentes sectores e essa tentativa de transmitir e de criar conhecimento. Eu acho que as resistências que me preocupam no meu trabalho são as diferentes escalas de que falamos e, por exemplo, temos uma agenda na Fundação que tem a ver com a partilha transnacional e que tem a ver com a facilitação do diálogo entre a academia e a sociedade civil e a política, mas depois, quando tentamos realmente chegar às pessoas e às pessoas mais desfavorecidas, eu até me sinto envergonhada porque as pessoas têm problemas muito mais importantes do que pensar e ajudar-nos a pensar de uma maneira tão abstrata sobre a participação e sobre a democracia.
porque na verdade essa falta de democracia que muitas pessoas experimentam tem efeitos tão diretos à sua vida todos os dias, que se calhar não têm o luxo de pensarem e dedicarem tempo a irem às nossas iniciativas e a participarem nas nossas conferências. E depois essa outra preocupação que eu gostaria, através do meu trabalho, realmente conseguir mudar alguma coisa, mas é muito difícil, porque quando se começa a construir algo em conjunto e quando se tenta incluir o conhecimento e as perspectivas de muitas pessoas, no início muitas vezes não se sabe o que é que vai surgir daí. E tenho muitas vezes essa dificuldade entre querer responder a necessidades e a expectativas muito concretas, e ao mesmo tempo saber que não consigo fazer isso, que muitas vezes é um processo de criação de conhecimento e de reivindicações que não está definido desde o início e não sei muito bem o que é que vai surgir daí. E para mim este é um muro bastante grande, sim, principalmente entre as necessidades muito concretas e entre uma maneira muito abstrata de pensar soluções. Se calhar isto vai ser um bocado polémico, mas tenho chegado um bocado à conclusão de que não me preocupa, e agora vou também falar um bocadinho daquilo que é o caso muito concreto, pensando em notícias e pensando no jornalismo, mas acho que não me preocupa tanto que as pessoas não vejam determinado conteúdo, preocupa-me que as pessoas não tenham acesso a esse conteúdo, que esse conteúdo não esteja, que determinada informação não esteja disponível para elas. Porque depois aí já é uma escolha delas, ver ou não ver, ler ou não ler, se tomar aquela decisão de comprar ou não comprar. E preocupa-me que em muitas áreas, e acho que em questões de cidade, quando falamos de habitação, quando falamos de consumo, há muita informação que não está disponível, pelo menos de uma forma que estaria disponível se fosse tratada jornalisticamente, né, de uma forma mais acessível. E isso preocupa-me que não haja esse tipo de tratamento jornalístico ou de informação simplificada para que as pessoas possam, não simples, mas simplificada para que as pessoas, qualquer pessoa a possa perceber. E depois aí, lá está, tomar a decisão, se quer ou não estar informada sobre isso, e acho que mais tarde ou mais cedo, se aquele assunto realmente for importante, a pessoa chega lá e informa-se, ou pelas voltas que a vida dela dê, vai ter com esse assunto. E preocupa-me também, e acho que estas duas coisas estão relacionadas, porque é depois o momento em que uma pessoa se decide informar, é porque de alguma forma determinado assunto, ou se revê em determinado assunto tem a ver ou com a experiência dela ou com alguma coisa com que ela contactou, de alguma forma se relaciona com esse assunto. E quando há uma falta de representatividade, aqui estou a falar de meios de comunicação, mas pode ser nos assuntos que são tratados na academia, nos assuntos que são tratados em conferências, acho que é muito mais difícil que a pessoa tenha um determinado interesse, e acho que a própria falta de representatividade vai afastar, isto é uma percepção completamente não académica, mas acho que a falta de representatividade pode afastar as pessoas, seja de se informarem, seja de lugares de discussão, seja de simplesmente virem ver uma exposição ou irem ao teatro, seja o que for. E acho que isso é muito simbólico. Eu, por exemplo, dar um caso concreto. Há um investigador em Lisboa, do ISCTE, se não me engano, o António Brito Guterres, que fala há vários anos e tem estudado há vários anos um conceito de cidade invisível de Lisboa, que no fundo é olhar para fora daquela bolha onde vive cerca de 1/5 da população da área metropolitana, que é o centro de Lisboa. Então, olhando para todo o resto da área metropolitana, há uma cidade quase invisível naquilo que é meios de comunicação, publicações académicas, seja o que for, onde há toda uma... Ele olha principalmente para a questão da cultura. E quando nos apercebemos de que, se formos olhar para a questão da habitação, do atual problema do aumento de rendas, da gentrificação, é possível perceber que muitos daqueles problemas já aconteciam em áreas periféricas, principalmente da falta de habitação
e aquelas pessoas reivindicavam uma discussão, por exemplo, da habitação pública, e esse debate nunca foi tido até o momento em que a questão da habitação afeta os grandes centros das cidades e afeta uma dita classe média. E porquê que isso nunca se discutiu antes? Onde é que estava a oportunidade daquelas pessoas falarem dos seus problemas quando já vinham a sentir há 20, 30 anos, antes de chegarmos a este ponto? E se calhar, se tivéssemos discutido aquelas questões, hoje não estaríamos a discutir estas. Então acho que estes são, portanto, os 2 pontos que mais me preocupam. Sim. Bem, na verdade, há vários muros que identificamos, mas sobretudo há os muros, mais do que os muros reais, há os muros que nós criamos a nós próprios. Não é? Sempre que temos que olhar e intervir na cidade, identificamos muitos muros e aquilo que esses muros fazem com que não façamos, não avancemos, tenhamos receio. E, portanto, eu acho que os primeiros muros são os muros que nós próprios criamos. Não são os que existem, mas são os que nos travam a ação. E, portanto, eu acho que o que significa que nós, em alguns casos, vamos ter que ser mais arrojados, ir em cada uma das nossas posições, ver de que forma é que podemos ou fazer um buraco, ou vários buracos, ou pôr uma corda por cima do muro, ou tentar ver onde é que o muro... E, em alguns casos, não sei se viram um arquiteto americano para gozar com e para troçar do muro que está a ser feito entre o México e os Estados Unidos, arranjou um balancé. E o balancé atravessou o muro. Isso fez com que aquilo que era uma barreira, uma divisão, se tornasse um espaço de relação, um espaço lúdico. E de alguma forma percebesse que estes muros às vezes podem ser ultrapassados e temos que ter inteligência para os vencer ou para os olhar como de outra forma. Eu acho que esta metáfora é um bocadinho a metáfora do que nós temos feito, que é procurar construir balancés em vários espaços da cidade. O primeiro balancé é o balancé da escuta. Não é? A Dona Fátima, não é o seu nome? Sim. A Dona Fátima está aqui a ouvir-nos, está aqui interessada em aprender. E isto acontece porque a Dona Fátima já conversou com o João, com a Manela, com o Heitor, e de alguma forma ganhou curiosidade permanente para saber mais, e porque se lhe criaram condições para que ela, por um lado, a preocupa, e por outro lado, que sente que isso é útil para a sua vida. E de alguma forma, se calhar, o primeiro passo para ultrapassar os muros é o espaço da escuta. Se vocês procurarem dizer, nos últimos 4 anos, vocês votaram agora no fim de semana, nos últimos 4 anos, quantas vezes vos foi perguntado o que é que era importante para vocês, ou para o país, ou para a cidade onde vivem, o que é que era importante para vocês, o que é que vocês achavam que era relevante? Quantas vezes? Algum de vocês teve a oportunidade, nos últimos 4 anos, de poder dizer o que é que gostariam, ou para o país ou para a cidade? Tiveram a oportunidade de fazer? Só se for proativamente. Só proativamente. Não. Portanto, é exatamente isso que acontece. Portanto, este primeiro muro é o muro da escuta, que significa que não há oportunidade de sermos escutados e de termos a oportunidade de dizer o que pensamos. E, portanto, se calhar este primeiro muro que temos que vencer é encontrar a forma de criar uma sala de café, aqui no Mirafórum, na rua, conversando com as pessoas, colocando, hoje no fim de semana, um programador artístico em São Paulo dizia que o primeiro passo para ele ganhar e para ele pôr as pessoas a discutir a cidade foi pôr uma mesa na rua, uma mesa numa praça, e cadeiras. No fundo, criar condições para que em espaços inusitados este espaço da escuta possa... E aí vencemos já um muro, uma parte do muro já vai abaixo, que as pessoas já começam a dialogar entre si. Mas há um outro muro, que é, então, com este diálogo, o que é que vamos fazer? O que é que vamos aprender uns com os outros? Que tipo de problemas começamos a partilhar? Que tipo de aspectos positivos que não conhecíamos nas histórias de vida de cada um? E que a Manela e o João fizeram no mapeamento emocional. Portanto, como é que conseguimos mapear estes conhecimentos para poder transformá-lo em algo útil? Ou para resolver coisas que nos preocupam, ou para tirar partido daquilo que somos e que podemos valorizar. E, portanto, este segundo espaço é como é que conseguimos vencer o muro para agir. Depois há um último muro muito importante, que é o fazer.
é o maior é o muro, porque é o muro que tem um risco enorme, que é nós fazermos e correr mal. Como sabem, em Portugal, não sei se é pela nossa tradição cristã, ou católica ou cristã, o erro é uma coisa muito penalizada socialmente. Nós errarmos é quase como se estivéssemos perseguidos para o resto da vida. Aquele indivíduo falhou, o que faz com que nós tenhamos muito receio, nos defendemos muito de fazer algo, de experimentar. E o experimentar é fundamental para vencer o muro, que é o aprender e o replicar. E este experimentar, eu diria que é aquilo que nós temos que aprender a fazer. A escola devia ensinar-nos a fazer isto. A universidade devia ensinar a fazer isto, mas não o faz. E porque isso é socialmente e cientificamente nós aprendemos com as boas práticas. Ninguém diz que vai aprender com as más práticas. Isso não faz parte da nossa metodologia. Posso comentar uma coisa que é uma grande... Eu achei muito interessante o que tu disseste do programa de habitação, já ter existido antes deste debate que só surgiu depois. E lembrei-me das ocupações, por exemplo, das ocupações de casas que estão a acontecer nas periferias de Lisboa e que não são exemplos raros, são coisas que estão a acontecer, mas são experiências e também é um conhecimento que é marginalizado e não é válido, não é como se fosse a ocupação por ações políticas, ou, por exemplo, eu sempre me lembro na Alemanha eu sou da Alemanha, na Alemanha há essa tradição das ocupações, em Berlim, por exemplo, e depois vêm cá pessoas da Alemanha e perguntam, e aqui não há ocupações? E a resposta normalmente que se dá é que não há ocupações. Mas não é verdade, só por serem ocupações por necessidade, não são valorizadas como experiências conscientes de pessoas, que as pessoas fazem porque as coisas não estão a correr bem. Acho que também são experiências que são marginalizadas porque são individualizadas e estão muito relacionadas com uma vergonha também. E por isso não chegam à opinião pública, não chegam à comunicação, e é um fenómeno que eu acho muito interessante. Só comentar uma coisa que o José estava a dizer há bocado, a questão de quantas vezes nos perguntam o que é importante para nós. E é engraçado porque às vezes vamos olhar para determinados rankings de transparência ou de participação pública, e, por exemplo, por municípios ou por país, e às vezes há determinados municípios que são muito bem classificados, ou mesmo Portugal num determinado ranking. E eu acho que é mesmo interessante perceber quantas pessoas conseguem ler, por exemplo, um plano diretor municipal ou um relatório de contas que está disponível num site de uma empresa pública ou de uma câmara. Quantas pessoas é que têm conhecimentos económicos ou mesmo para ler um plano diretor municipal de urbanismo para entender que informação é aquela. E isto também se aplica a uma coisa que é muito regular, todos os dias praticamente a Agência Portuguesa do Ambiente coloca num portal avaliações de impacto ambiental. Aquilo tem um resumo não técnico, mas aquilo é um não técnico para técnicos, não é? Quer dizer, há uma série de instrumentos oficiais de transparência, mas que são... sim, existem, eles estão lá, de facto, para um ranking que começa, se os mecanismos existem ou não, saímos bem, mas depois que pessoas é que conseguem participar com aquela informação, a quem aquela informação serve, é muito pouca. Por isso muitas vezes até nos perguntam o que é que achamos, só que nós não sabemos responder ou perceber o que é que está sequer em causa. Pois o que a Margarida acabou de dizer para mim tem muita importância. E até engatava com outra pergunta, mas que eu lançava para a audiência. Porque uma coisa que me preocupa muito. Quantas pessoas que cá estamos, que levantem a mão as pessoas que são subscritoras de algum meio de comunicação social? Quantas pessoas subscrevem?
mais ou menos 50%, ou um pouco menos, talvez. Até está bastante no que eu pensava. Vou esperar que fosse pior. E eu digo isto por... Acho que eu platei. Então temos que chegar às pessoas que não são assinantes. São os que faltam. E eu digo isto porque há já alguns tempos que identifico um certo descontentamento das pessoas com aquilo que tradicionalmente têm sido as instituições que garantiam a ordem, a equidade ou a igualdade do acesso aos direitos. Eu não sei se a academia ainda é vista como foi vista no passado. Eu faço parte da academia. Há um autor, o Terry Eagleton, que diz que a academia basicamente é a guardiã de uma linguagem. A academia está-se nas tintas para aquilo que tu digas, desde que o digas na linguagem certa, que é a linguagem de Deus. O problema é que há muitas coisas que não se podem dizer nessa linguagem, não é? Pronto, por dar resposta a uma coisa que foi dita sobre a academia. Eu partilho muito essa preocupação da Torre de Marfim. Agora bem, se nós temos uma crise institucional ou das instituições, se as instituições que não estão a cumprir o seu papel, e se nós queremos novos sujeitos emergentes, que estão separados, que até poderiam ter alguma agenda comum, mas não sabem. Como é que nós fazemos isto? Eu vou lançar uma pergunta para cada um dos três. O José Carlos falou numa coisa que para mim é muito cara, que é nós trabalhamos para as pessoas ou trabalhamos com as pessoas? O que é que tem mais pernas para andar? Trabalhar para as pessoas ou trabalhar com as pessoas? E eu olho para esta situação com alguma pena, porque normalmente as pessoas que trabalham para outros têm mais condições materiais para ter uma vida condigna, para fazer um trabalho como deve ser. E as pessoas que trabalham com as pessoas têm-se a se enrascar, não é? E têm quase que pedinchar as pessoas para participarem, não é? Quase que convencer, venham comigo. Uma coisa que a Cristina também falou. Nós falamos sobre coisas muito abstratas, mas as pessoas têm problemas concretos. Não sei se tu tens sentido essa dificuldade de quem trabalha para tem mais dificuldade do que quem trabalha com. E sendo docente numa universidade, como é que olhas para estas questões todas? Porque é que esta alternativa é uma alternativa, não é uma posição dominante? Bem, na verdade, o que tem sido a ação do Estado nos últimos anos é produzir serviços para as pessoas. E isso gera respostas, muitas vezes, angustiantes, não é? Porque, por um lado, as pessoas às vezes não valorizam o que se faz e, sobretudo, não compreendem, às vezes, até o esforço e a dificuldade que é produzir os serviços e responder a tudo que são uma quantidade enorme de necessidades dos cidadãos. E, por isso, trabalhar com as pessoas é muito mais difícil, porque envolve um trabalho de mobilização, um trabalho de conquista, um trabalho de sensibilização e de criação de cumplicidades que dá muito mais trabalho. Mas enquanto tu procuras, quando ofereces e quando produzes algo para outras pessoas, na verdade elas não aprendem a fazer, não aprendem como é que se faz, não percebem as dificuldades e, portanto, de alguma forma até se descomprometem. O trabalho com as pessoas é muito mais difícil, mas muito mais proveitoso, no sentido que há um trabalho de aprendizagem, de valorização, em alguns casos até de comprometimento. E por isso, obviamente que isto implica uma postura de quem está envolvido neste tipo de aproximação muito mais exigente, muito mais... Nós lançámos um laboratório cívico em Aveiro. Um laboratório cívico é uma experiência de inovação, de envolvimento das pessoas de um determinado bairro. O bairro de Santiago, que é um bairro que está no centro da cidade, mas que é um bairro que foi historicamente um bairro social. E nesta iniciativa, no lançamento do laboratório, tivemos uma sala cheia, como está hoje. E depois começámos a ver quem eram as pessoas e menos de 10% eram do bairro.
portanto, aquilo que nós tínhamos a dizer, nós estávamos a trabalhar uma iniciativa que era para elas e elas não estavam lá. O que nós fizemos foi, tivemos, nos primeiros tempos do arranque do projeto, fomos ter aos espaços onde elas vivem. Não as chamámos para um espaço que elas conheciam, mas que não era delas. Fomos para a porta do mercado, fomos falar com elas aos cafés, fomos falar com elas às casas delas. E, portanto, o que significa que este trabalho para explicar o que é isto de ter ideias para melhorar o seu bairro e ajudá-las a construir. E depois o que aconteceu foi um crescendo de envolvimento que fez com que grande parte das ideias fossem produzidas e promovidas por pessoas do bairro. Qual é a grande dificuldade? Não é envolver as pessoas. É mostrar às pessoas que elas têm direito de participar. Porque o dramático, e é muito mais do que convencer, é que as pessoas perderam, quase que sentem que não têm direito a serem ouvidas. Porque não estão habituadas e, portanto, há um trabalho de conquista naquilo que é o reconhecimento do seu próprio direito. E pessoas que vivem num bairro mais carenciado, é duplo esta barreira, porque elas, por um lado, sentem que não têm direitos e, por outro lado, sentem que vivem num espaço que foi negligenciado e, portanto, elas, duplamente, pela sua condição social, pelo espaço onde vivem. E, por isso, obviamente que este trabalho é um trabalho que na academia não se pratica, tradicionalmente. E, por isso, também isto tem a ver com uma responsabilidade cívica da universidade. E, por isso, a Universidade de Aveiro entendeu que este tipo de projetos responde a uma dimensão cívica. A universidade, tudo são chavões, não é? Mas aquilo que é a ideia de uma universidade cívica. Não é a ideia da cooperação, não é a ideia de transferir conhecimento, que é uma coisa assim que acho que é mais, é o trabalhar para as pessoas, é eu transfiro, eu dou qualquer coisa. Não, esta ideia de ir ter com as pessoas, de reconhecer o seu valor e de reconhecer que o que têm da história de vida é útil, é importante, que é outra barreira. Porque as pessoas sentem que o que têm da sua vida não é importante, não tem valor, portanto não tem nada para dar. No dia em que elas reconhecem que a sua história de vida é uma inspiração para outros, em que elas próprias se confrontam com as dores da sua vida, dores brutais, estamos a falar de um bairro com níveis de pobreza, portanto, os projetos de luta contra a pobreza em Aveiro, Cristina conhece, o Santiago era um dos casos mais dolorosos, e portanto, quando elas se confortam e confrontam com a sua dor e a partilham, isto, num certo sentido, é uma espécie de ultrapassagem da sua vida. E, obviamente que isto inspira outros, inspira os mais novos, inspira o sentimento que é possível ultrapassar e que não há uma fatalidade de viver num bairro com aquelas características. Obviamente que isto é um trabalho muito, muito duro, muito demorado e que implica um esforço grande e muitas vezes implica navegar à vista. Nós não sabemos o que é que se vai passar a seguir. O laboratório cívico que eu vos falei teve uma repercussão muito interessante, mobilizou muita gente, trabalhámos durante 3 meses e teve o reconhecimento do Presidente da República, a assessora do Presidente da República foi lá, mas há bocadinho falávamos nos muros, um dos muros foi que o Presidente da Câmara não respondeu a um e-mail sobre este projeto. Um e-mail. Portanto, para ele, o reconhecimento do valor daquela comunidade, o trabalhar com ela aquilo que são as suas histórias de vida, aquilo que são a sua capacitação, que depois daqui a bocadinho poderei explicar melhor, era algo que não merecia interesse. Eu devo confessar que tenho 3 limitações fortes na minha vida. Uma é pronunciar as cestas portuguesas, esses são difíceis. Outra é atar os atacadores. Esse dia não fui às aulas, é o que há. E a terceira é chorar. Eu tenho muita dificuldade em chorar. E uma das poucas vezes que eu chorei na minha vida foi com uma música da Sílvia Pérez Cruz. Sílvia Pérez Cruz. Agora não sei pronunciar as letras espanholas. Sílvia Pérez Cruz. É isso. De um filme... eu não me estou a lembrar agora do título do filme, mas era sobre os despejos em Espanha.
A certa altura, com a crise em Espanha, as pessoas começaram a perder as suas casas. E as pessoas sentiam que tinham fracassado. Não conseguiam pagar ao banco. E o que viam dos políticos era: vocês viveram acima das vossas possibilidades. Não sei se cá vocês tiveram esta frase, nós tivemos. Ponto 1, uma pessoa pensa: pedir uma hipoteca era uma possibilidade, não é? Portanto, a outra, muitas pessoas perdiam a casa e não contavam a ninguém. Sentiam-se culpadas, sentiam-se fracassadas. E houve uma pessoa, que foi a Ada Colau, que iniciou uma coisa que se chamou Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que, para além de travar despejos, o que fez foi criar consciência, mudar os papéis, mudar as identidades. Dizer: não, o senhor não é culpado, o senhor não é um fracassado. O senhor é uma vítima do que aconteceu. E a Sílvia Pérez Cruz escreveu uma música lindíssima, que eu recomendo, para quem não tenha ouvido, recomendo que ouçam, onde diz exatamente isso. Diz: tu és uma mãe, és uma filha, mas não és uma má mãe, nem és uma má filha, tu foste uma vítima. E fala para esse sujeito coletivo que tinha de emergir. E ela fez uma coisa, que foi: eu tenho razão, mas eu não preciso ter razão, eu preciso ter impacto, eu preciso ter poder. Então deu o passo e hoje é presidente da Câmara de Barcelona. Então a minha pergunta agora é, desculpem, é para a Margarida. Tu falaste numa coisa, se eu não percebi mal, acho que o primeiro poder é de dar um nome às coisas. As coisas não existem até que nós não as nomeamos. Não existe uma hora que nós dizemos: isto tem um nome. E há pouco li no livro, que também recomendo, do Maiden, acho que do David Maiden, que ele diz: habitação, housing, é uma luta entre os vários grupos. É um recurso, as pessoas lutam por esse recurso. O problema é que os grupos estão sempre em configurações diferentes, porque as pessoas não sabem bem a que bando que pertencem. Há um poder aqui, do Estado, das instituições legitimadoras, do Presidente da República ao Presidente da Junta, à comunicação social, todos eles que constantemente não se atribuem nomes, não se atribuem identidades. Recordam-nos todos os dias quem é que nós somos e fazem com que uma pessoa vá votar contra um migrante e não contra o patrão. Eu gostaria de saber a opinião da Margarida sobre isto, sobre o papel que, por exemplo, a comunicação social tem, e vou explicar a sala. Eu queria ter trazido um cartoon do El Roto, que é um cartunista espanhol, onde é um locutor de rádio que diz: pronto, e agora uns minutinhos de publicidade e depois continuamos com a propaganda. E eu gostaria de saber a opinião da Margarida sobre o estado do jornalismo, as possibilidades do jornalismo, as oportunidades que nós temos para criar uma cidadania informada. Ia só comentar o que estavas a dizer da questão do não ter nome. Quando há bocado falávamos da questão da habitação fora, neste caso era nas áreas periféricas da cidade de Lisboa, é muito engraçado como há uns anos, mais ou menos desde os anos 90, com o programa especial de realojamento, houve um deslocamento de algumas pessoas, maioritariamente com poucos recursos, para zonas ainda mais periféricas da cidade. E nós, se calhar, em que a zona em que elas viviam, passaram a ser pessoas com mais alta renda. Aqui hoje chamaríamos isto de um processo de gentrificação, mas na altura aquilo não tinha um nome. E aquilo não era falado dessa forma. Não tinha nome, não é falado. Ou pelo menos se é falado, hoje não é... Era na altura, hoje é muito difícil de recordar, porque aquele processo não tinha um determinado nome. E isso é muito visível no jornalismo. E para responder à tua pergunta, acho que uma das principais armas do jornalismo, acho eu, é a memória. É principalmente nós hoje falarmos sobre habitação e sermos capazes, ou sobre outro tema qualquer, e sermos capazes de recordar o que aconteceu
há 20, 30 anos, somos capazes de falar em opções que estavam em cima da mesa, em questões que foram discutidas, em projetos de lei que estiveram para ser aprovados e não foram, e o que é que teria acontecido se isso tivesse avançado. Muitas das questões que, por exemplo, na Lei de Bases da Habitação já tinham sido faladas há muitos anos, ir buscar, ter alguém que vá buscar e vai se lembrar, por exemplo, de um projeto como o SAL, de Portas, ir buscar esse tipo de memória para dizer nós já estivemos aqui e pensamos desta forma e isto não avançou e o que é que podia ser feito. Acho que isso é uma das principais questões e acho que cabe ao jornalismo ir buscar outros exemplos e como é que, não só a memória, mas como é que se faz noutros sítios. E por outro lado, acho que neste momento é uma das principais soluções para um estado do jornalismo em que há uma descrença acho quase generalizada, ou pelo menos há um estado, se calhar a descrença não é a melhor palavra, mas um estado de desconfiança. É muito comum ouvir-se aquela expressão, alguém ler uma notícia e disser, se isto for verdade é mesmo grave. Acho que é mesmo grave, acho que é mesmo grave esta frase existir, mas esta frase é muito comum de se ouvir, não é? E quando é que chegamos ao ponto em que lemos uma notícia e pensamos, se isto for verdade, como é que chegamos a esse ponto? E chegamos a esse ponto, acho que muito rapidamente. Isto para dizer que acho que a solução a uma dos caminhos para se combater este estado de desconfiança do jornalismo, que tem muito a ver com a crise económica ou financeira do setor, do grande desinvestimento que aconteceu e da perda de jornalistas, precisamente com essa memória, que acho que é também aquilo que as pessoas procuram, é preciso voltar atrás e sair das redações, porque durante uns tempos houve a ideia de que o estar atrás do computador ou falar através do telefone ou ir ter novas fontes de informação digitais era o progresso, e acho que se calhar essa ideia do progresso, seja o que isso for, é voltar atrás e voltar a sair das redações e voltar ao quase analógico de falar com as pessoas na rua. E acho que principalmente essa, para mim, é a grande oportunidade do jornalismo, é voltar a ouvir diretamente o que é que as pessoas, não só o que é que elas querem saber, sendo que isso não deve ser o único critério, não, acho que não cabe só ao jornalismo tratar os temas que as pessoas querem saber, porque se nós não conhecemos outras coisas, não sabemos que queremos ou não saber delas. Mas acho que é principalmente por aí de ter uma quase... Há bocado lia no site do José Carlos a ideia de a democracia do cotidiano, quase esta participação diária. Acho que isso é a coisa que mais... O jornalismo tem essa porta toda aberta para ser um sítio onde as pessoas podem dizer o que é que se está a passar na vida delas, os casos que... Contar diretamente ao jornalista, escrever um e-mail a um jornalista, abrir um site de um jornal e ter lá uma caixa de comentários que vai direto para o e-mail do jornalista a dizer isto aconteceu, vocês estão a escrever sobre saúde e eu tenho este caso. Porque é mesmo muito fácil nós cairmos de uma bolha, e tal como uma bolha existe na academia, ela também é muito grande no jornalismo, de não sabermos o que é que realmente interessa às pessoas e o que é que realmente as pessoas estão a viver. E pronto, só para terminar, a questão do desinvestimento nos últimos anos no jornalismo fez com que houvesse uma centralização muito grande, então as redações estão em Lisboa, e é muito assustador o número de jornalistas que existe no Porto, o número reduzido, e isto é muito palpável quando se abre um jornal e se vê o tipo de notícias que existem. Estou-me a lembrar quando houve agora não me lembro, e agora eu estou a fazer a mesma coisa que a criticar, que é quando houve a tempestade que afetou principalmente a Figueira da Foz, um jornal nacional em que a única notícia que tinha sobre isto era o facto da EML ter mandado mensagens às pessoas em Lisboa a avisar da tempestade. Esta era a única notícia que tinha sobre uma tempestade que causou grandes danos na Figueira da Foz. E isto é muito inconsciente da parte de quem produz, porque aquele foi realmente um grande rebuliço em Lisboa, mas foi para meia dúzia de pessoas que, olhando para o resto do país, né? Pronto, acho que é um bocadinho por aí. Eu aqui quase que sinto a necessidade de até reperguntar, mas aqui há um disclaimer,
eu tenho uma memória muito criativa. Não necessariamente aquilo que me lembro pode ter sucedido. Mas eu acho que tu, há 1 ano e meio atrás, ganhaste um prémio de jornalismo. Parabéns. E uma das coisas que acho que escreveste foi que é privilégio trabalhar numa redação que tem memória. Gostaria que desenvolvesse um pouco mais isso, se for possível. Antes de trabalhar no Fumaça, eu trabalhava no Público, trabalhei lá durante 2 anos e meio. E sim, é realmente o que eu escrevi há cerca de 1 ano e meio, sim, foi exatamente isso, a possibilidade de a mais básica notícia que esteja a acontecer, confrontá-la com alguém que trabalha num jornal há 30 anos e essa pessoa dizer isso já tinha acontecido, isso não é nada de novo, ou então isso é completamente revolucionário. E isto não é uma coisa que eu iria saber muito facilmente se fosse fazer uma pesquisa no Google. E tendo em conta a maneira como o jornalismo funciona hoje em dia, sai uma notícia e o primeiro-ministro diz determinada coisa e eu sei um contexto e por muito que esteja a par da atualidade, se aquilo aconteceu há 30 anos, não me adianta nada ler o jornal todos os dias e saber e estar a acompanhar. E então isso para mim é completamente insubstituível. Também é uma coisa que não nos ensinam muito na faculdade, é a valorizar isso e principalmente a questionar. E acho que mesmo o próprio conceito de redação é isso que ganha. É haver pessoas com 20, 30 anos, 40 anos de experiência que fizeram isto a vida toda e parecendo que não, um jornalista tem que ler notícias todos os dias e parecendo que não vai acumulando bastante conhecimento. Isso é completamente impagável. E acho que é isso que distingue os grandes jornais nacionais e internacionais, é haver essa memória. Muitas vezes pode ser pessoas que ou não são os jornalistas mais reconhecidos, porque isso também é altamente injusto, mas acho que é sempre isso que faz toda a diferença. E com a crise no jornalismo, essas pessoas são normalmente as mais caras, têm os salários mais antigos, estão lá há mais tempo, à partida têm mais aquilo que algumas pessoas chamariam de regalias. Por isso, quando houve a crise, estas pessoas foram muitas das primeiras a ir embora. E isso nota-se muito, porque é muito interessante ter uma redação nova, com muitas ideias e com vontade de fazer coisas, mas acho que a memória é completamente insubstituível. Desculpe, posso fazer uma questão a propósito disso do jornalismo? Eu falo mais alto. Estão a falar desta questão do afastamento e da centralização das redações em Lisboa, mas temos fenómenos como a CMTV, que está em todo lado, fala com toda a gente, traz os assuntos mais corriqueiros para a praça pública, mas depois não tem mediação. Os assuntos são apresentados, mas depois não há uma síntese. Eu acho que isso é uma das dificuldades que eu associo à participação. É porque as pessoas falam de problemas concretos, de questões que afetam o dia-a-dia, mas depois é preciso fazer a síntese e transformar isso num assunto ou numa questão que nos afeta a todos. Essa é que é a dificuldade. E depois no jornalismo temos esta questão, não é? As grandes redações centralizadas, temos a CMTV que é o local, mas não produz nada em cima daquilo, não é? Gostava de saber a vossa opinião. Mas eu acho que há aqui uma ideia de... Eu concordo em absoluto. Eu acho que o problema... Há um déficit de mediação que é transversal à nossa sociedade. A ideia de participação ser associada à ideia de eu poder falar é um erro. A participação não é eu poder falar, é poder falar e eu estar disponível para escutar também. Porque se eu vou para um processo em que só eu vou dizer o que penso e não estou disponível para ouvir o que os outros pensam, este processo também não é um processo justo, porque é um processo, mais uma vez, é a replicação daquilo que o poder habitualmente faz. Portanto, acho que esta ideia de encontrar mediadores que permitam criar quase mecanismos de diálogo que acha transvases na ideia da comunicação. Mas também é importante só perceber por que razão é que essa comunicação não existe. Porque é que ela não acontece de uma forma mais fluida? Porque a ideia, a comunicação, o conhecimento, ele não gravita e não circula
porque este conhecimento é uma forma de empoderamento. E o facto de empoderarmos, estamos a contribuir para desequilibrar ou para equilibrar aquilo que é uma relação de poder tradicional que é muito vertical, não é? Quem tem o poder tem conhecimento sobre tudo, sobre a realidade, sobre o que é que se transforma na realidade, e quem está na base tem um conhecimento muito parcelar, muito pontual. E, portanto, tudo o que são mecanismos que permitam fazer com que o conhecimento e que os diferentes tipos de conhecimento circulem e que se combinem é altamente perigoso. Por isso é que em Aveiro aquele processo foi mal atendido, porque era um processo que procurava horizontalizar uma relação de poder que é muito vertical. E, sobretudo, porque cria na ideia das pessoas de que elas podem fazer mais do que fazem. Isso também é muito perigoso. Acho mesmo interessante a questão que colocas sobre a CMTV. Para mim, a questão quanto à CM é muito categórica. Acho que a eles falta precisamente essa mediação, que essa mediação chama-se jornalismo, porque ligar uma câmara e pôr um microfone à frente é ser um técnico de som ou um técnico de vídeo, não é ser um jornalista. E acho que isso sente-se no jornalismo, porque há muita ideia de que vamos fazer um vox pop é uma coisa de ir à rua e pôr um microfone à frente da pessoa, e isso é visto como quase um género barato, ou é uma coisa que se faz na faculdade e não se faz mais, nunca mais se faz. E então não há um meio termo entre... muito facilmente vamos à Assembleia da República e pomos um microfone em frente do deputado e ele fica a falar o tempo que for preciso. Às vezes fazemos um direto disso e não vamos fazer isso na rua porque não sabemos a que é que ele vai dar e é muito imprevisível, mas ao mesmo tempo também não fazemos um meio termo, se calhar de fazer uma coisa muito mais mediada, e acho que começamos a perder exatamente isso que é a mediação, e que no fundo é gênese de jornalismo, é isso que é precisamente o jornalismo, é a mediação, não é mais que isso. Vamos lá com a questão das bolhas. Eu tenho uma panca com isto e eu cada vez tenho mais o problema de eu pensar uma coisa, dar por garantido essa coisa, isto para mim é uma certeza absoluta, tipo, ninguém pode questionar isto e a seguir pensar quantas pessoas é que pensam como eu? São muitas, são poucas, onde é que elas estão? Eu cada vez tenho mais esta dificuldade, porque nós vivemos em bolhas. E a dificuldade, ou melhor, o objetivo ao qual eu acho que nós devíamos tender, é ser uma maioria social. Nós somos maioria. A maioria são as pessoas que têm um trabalho mal pago, a maioria é a pessoa que fica grávida, despedida por ficar grávida, a maioria é a pessoa que não consegue pagar uma casa com o ordenado que recebe, a maioria... Há tantas questões, há tantas coisas que aglutinam as pessoas para fazer parte de uma maioria que quer viver uma vida boa, que quase que custa pensar porque é que esta maioria está tão fragmentada. Eu antes falava com o José Carlos, também vou querer a opinião da Cristine. Como é que chegamos àqueles que faltam? Eu sinto que a maior parte do nosso tempo estamos a falar para as capelinhas, para as pessoas que já estão convencidas, não é? Para as pessoas que já falam a nossa linguagem, para as pessoas para quem certas palavras têm um certo significado. Não? Eu acho que há palavras que unem, há palavras que afastam. Como é que isto se faz? Como é que nós saímos destas bolhas? Como é que nós criamos redes mais abrangentes? Como é que nós, por exemplo, podemos criar projetos transnacionais quando a pessoa tem de ir comprar pão porque fecham? Como que chegamos a uma ideia tão abstrata quando nós temos problemas tão cotidianos? Não sei, paciência, perseverança, é preciso alguma arte oculta que eu desconheça. Como é que se chegam àquelas pessoas que têm outras prioridades? A Margarida dizia, como é que isto se faz? Bem, eu não sei, sinceramente, acho que não sei a resposta como chegar a essas pessoas, porque acho que estas bolhas existem sempre e é horrível que existam, mas eu própria, por exemplo, estava a pensar agora nisto quando a conversa era sobre
a CMTV, o que era, que não conheço, não sei, mas não vejo televisão, por exemplo, não conheço esta realidade que muitas pessoas conhecem. Estou na minha bolha em que leio certas páginas na internet, em que eu ouço e leio a fumaça e se calhar faço parte de um grupo de pessoas que não é a maioria, e no trabalho acho muito difícil sair desta bolha também. Agora estiveste a falar dos projetos transnacionais, por exemplo. O que nós queremos fazer na nossa fundação é criar estas ligações transnacionais para que as pessoas pelo menos saíssem da sua bolha local e nacional. Por exemplo, temos agora um projeto que tem a ver com a criação de análises sobre os impactos das políticas de austeridade em vários países da Europa do Sul. E queremos criar conhecimento que não seja tão singular para cada país, dentro de cada país, mas que seja um conhecimento mais geral e que diga mesmo isto foi o que aconteceu por causa destas políticas e não aconteceu só a Portugal, ou não aconteceu só a Espanha. E embora as realidades sejam muito diferentes e as razões pelas crises, etc., tenham sido muito diferentes, pensamos que faz sentido fazer estas ligações e criar este conhecimento mais amplo para também se poder ter mais poder para dizer que isto, se calhar as coisas como correram não deviam ter corrido desta maneira. E sim, acho que para isto a aprendizagem transnacional pode ajudar bastante. Mesmo assim, as bolhas são um perigo constante, se calhar. Não sei, eu também gostaria de saber a resposta. Não. Querem colocar? Queria só, no seguimento desta partilha, e também da partilha do José Carlos, eu acho que o projeto que o José Carlos referiu é um exemplo de como sair dessa bolha, isto fora da dimensão política, fora daquilo que somos nós, cidadãos que estão mais ou menos informados, mas que acreditamos compreendemos esta visão mais socialista, sejamos nós no mundo académico, no nosso mundo profissional, ou no nosso cotidiano, quando apanhamos um autocarro, quando partilhamos espaços com as pessoas, podermos, nesta partilha, influenciar ou tentar, com estes processos de partilha, quase num efeito de contaminação, chegar às pessoas. E isso pode acontecer numa escala que eu, por exemplo, considero que se calhar tenho poucas probabilidades de poder ter um impacto ao nível mundial. Então, se calhar, se eu tiver um impacto ao nível local, no meu bairro, ou com os meus vizinhos, posso começar por aí e depois eles próprios fazerem esse processo de partilha com outras pessoas, nas suas redes de contactos, como referimos mais no início. E acho que pode ser por aí uma das possibilidades de encontrar formas de sair destas bolhas, não é? E de chegar a outras pessoas. Quando era jovem, eu gostava muito das bolas de sabão. Punha, depois soprava e havia várias bolhas, não é? E, na verdade, a nossa sociedade transformou-se não numa bolha, mas em várias bolhas. E o que se calhar nós vamos ter que fazer é fazer aquela técnica muito difícil, não é? De soprar e fazer aquela conglomerado de bolhas de sabão e fazer com que elas se cruzem, se toquem. Não é? E, portanto, se calhar o que temos que fazer é o que a Manuela e o João fizeram, foi sair do seu espaço de conforto e vir para um território que lhes era familiar, não é?
e abrir uma porta. Eu acho que esta ideia de temos que ir abrir portas. Pode ser portas num edifício como este, e que passa a ajudar e passa a fazer parte integrante de uma vida de rua, de uma vida de bairro. Pode ser uma porta num espaço público e, portanto, nós irmos para a praça. Esta ideia da democracia do cotidiano é a ideia de como é que nós podemos fazer com que as pessoas, por um lado, todos os dias participem naquilo que é o sentido da democracia, que é serem ouvidas, poderem falar, poderem conversar sobre isto, mas também a democracia das pequenas coisas, não é? Porque a gente fala de democracia, é a economia, é o ambiente, são coisas inatingíveis, não é? Nós, o que podemos fazer é saber que eu quero vir daqui para o centro do Porto, que alternativas é que eu tenho, o que é que eu posso fazer diferente, quem é que me pode ajudar a eu fazer diferente. E eu sozinho não faço diferente, e por isso é que nós, cada um de nós, pode ajudar a mostrar como é que pode ser feito diferente. Isso pode mobilizar um conhecimento muito erudito, não é? Pensar que pode ser uma tecnologia quase como naquele filme do Espaço de 1999, não é? Que acreditávamos que havia o teletransporte, e podemos dedicar-nos a pensar essa tecnologia. É interessante, talvez seja... Alguém tem que o fazer. Mas podemos pensar em coisas mais básicas, é como é que podemos melhorar a rede de transportes do Porto, como é que podemos melhorar os passeios, como é que podemos transformá-los mais cuidados para quem precisa quem tem mobilidade mais dificultada. Podemos ajudar a pensar como é que, em vez de termos que nos deslocar ao centro, como é que podemos fazer com que os serviços venham para cá e possam ser móveis. Portanto, o que significa que nós, e sobretudo nós, esta geração que está aqui, se calhar tem que ser a portadora desta forma diferente de trazer conhecimento e de ajudar as pessoas a pensar em conjunto. Eu acho que é aquilo que nós não fazemos, que é pensar em conjunto, e pensar em conjunto das coisas básicas. Porque as coisas básicas são as coisas que toda a gente compreende, não é? O dia-a-dia, das compras, de levar os filhos à escola. E eu acho que se conseguirmos mostrar que é possível mudar o nosso cotidiano, se calhar vamos mudar o ambiente. O problema é que faz-me muita confusão dizer que vamos salvar o ambiente quando a gente não consegue resolver o problema do dia-a-dia, do lixo à porta de casa, não é? Eu acho que esse salto é muito... Não fazemos esse exemplo, não é? Mas aí acredito que a questão, por exemplo, de trabalhar as competências de empatia, seja na questão da identificação desses problemas mais pequenos, seja na questão da comunicação, não é? Como através da empatia conseguimos perceber como comunicar com pessoas com perfis diferentes e que cada uma delas é única. E penso que para mim tem sido através disso que procuro e com as pessoas que me rodeiam atingir esse objetivo. Agora, eu peço desculpa se eu já estava, não consegui ver todos, mas gostei muito da interação que fez em relação à pergunta que colocou, como é que nós conseguimos chegar às pessoas que estão mais excluídas, não é? Porque nestes fóruns vêm, uma vez estamos aqui, certamente já todos nós ou estamos interessados, ou pelo menos já estamos informados sobre o que é a participação pública e o tema já nos diz alguma coisa. Eu acho que a resposta é mais simples do que parece. A resposta está na técnica, no saber, isto é preciso haver pessoas que saibam moderar, que saibam planear e que saibam operacionalizar os processos de participação pública. É essencial haver isso, porque senão os resultados vão ser catastróficos e até às vezes contraproducentes, não é? Fica cada um a falar para o seu canto e depois dizem, isto afinal não serve para nada. Esse reconhecimento da competência técnica que tem de ter um moderador, eu não sei qual é o termo técnico, é absolutamente essencial. Quer nós, nos lugares quando estamos a preparar ou a pensar que temos de fazer uma participação pública, temos de ter realmente rigor e humildade para perceber que é um processo difícil. É um processo difícil e para nós obtermos resultados tem de ser muito bem preparado, quer na preparação, quer na execução e quer no pós-execução, de maneira a conseguir realmente fazer um sumário do que são as conclusões e o que é que são os inputs efetivos, positivos. Eu não conheço muitos processos de participação pública, mas muitas vezes, se calhar por ignorância minha, de qualidade feitos no país. Desculpa, Zé Carlos, se calhar tiveste eu a dizer, não estou muito por dentro disso.
nos quais eu estive envolvido. Já tive 2 abordagens. Eu profissionalmente já fui responsável, melhor, não fui responsável, mas estive envolvido num processo indiretamente de consulta pública. Esse correu muito mal. E depois estive noutro que não era bem uma consulta pública, mas era uma coisa um pouco mais pequena, ao nível de um workshop. Era uma consulta pública, mas a quem vinha o workshop. Mas aí já tivemos bem o cuidado de contratar alguém especializado para, desculpem o termo, sacar a informação, sacar a opinião às pessoas, mas de uma forma organizada, estruturada, para que depois tivéssemos resultados positivos. E os resultados foram muito interessantes. Eu vou se calhar lançar uma provocação. Já está na hora. O José Carlos falou em abrir portas e a Maria falou no Nuno Portas. Portanto, vou aproveitar para a ponte. O Nuno Portas, num artigo muito bom, que é entre o Estado e o poder local, ele colocou uma pergunta que para mim é muitíssimo pertinente, que é, por onde é que a gente começa? Começamos pelas leis, pelos decretos, ou começamos pelas práticas? Ou seja, começamos a caminhar e tentamos mudar as coisas, e se os resultados forem positivos e a correlação de forças for boa, fazemos as políticas, ou é o contrário, fazemos as políticas, fazemos os regulamentos e quando houver estabilidade a gente avança. Não se sabe muito bem, não é? O SAL foi 1 ano e meio mais ou menos a fila na Segurança Social para escolher um trabalhador, portanto, tempo relativo. O SAL nem é lido da mesma maneira por toda a gente para quem o SAL não é uma coisa positiva, e não são más pessoas, garanto. Uma das fotografias mais acarinhadas do meu Facebook é com esta senhora, com a Dona Fátima, proprietária de uma ilha, com o Xalana, o José António Pinto, assistente social, militante do Partido Comunista, a Bininha, que é a chefe de gabinete do Xalana, moradora de uma ilha, e esta espanhola, que são 4 pessoas muitíssimo diferentes, mas que passaram uma noite muito, acho que foi muito engraçado, não é? Foi pessoas tão diferentes que tinham alguma coisa em comum. Mas a questão é, isto é possível lançar práticas alternativas. Agora bem, é sustentável e é acessível a todos. Eu confesso que começo a estar um pouco obcecado com esta ideia de passar do coletivo ao público. Como que nós conseguimos que fazer diferente não seja sinónimo de criar mártires, de criar pessoas que estão em sofrimento permanente. E isto é uma reflexão que se calhar até, vocês obviamente estão convidados a responder, mas haveria a participação das pessoas que cá estão. Será que esta questão de trabalhar com as pessoas, ser esta questão de, a partir do cotidiano, é necessário, mas também é uma autoexploração, é branquear a retirada do poder público? Será, não será? Não sei. Coloco esta pergunta à vossa consideração. E até tiro o microfone. Não atires. Tudo parte. Sim. Ok. Eu estive numa conferência há uns 15 dias na Casa das Artes sobre o design de comunicação na arquitetura nos países latino-americanos. E aconteceram duas... Portanto, foi muito interessante e começo logo por dizer que a coisa mais interessante é que estava menos gente que está aqui no dia. E, portanto, houve 2 intervenções, 2 arquitetas, uma espanhola, de Barcelona, e uma outra mexicana que se formou em Barcelona. E eu retive 2 coisas interessantes, que já foram aqui afloradas de alguma maneira. Foi a questão do debate, portanto, a colocação de uma mesa na praça pública. Isso aconteceu no México e acontece com alguma frequência. Foi postado pela arquiteta que fez a dissertação. Portanto, uma conferência num espaço público aberto, portanto, era uma praça, onde estavam, de facto, arquitetos conceituados,
a importância que eu dou aqui aos arquitetos conceituados, como nomeadamente o Peter Suter e o chileno que ganhou o Pritzer, incluído com outro. A importância disto é eventualmente chamar as pessoas também ao debate, não é? E portanto, estava de facto muita gente. E eu achei isso muito interessante. E até fiquei muito. Foi interessante como essa questão foi abordada aqui. E outra coisa que eu não sabia, e nem sei se existe em Portugal, já procurei, não sei se existe, foi a lei da arquitetura que foi aprovada em 2017 em Espanha, onde, portanto, há uma série de linhas em que há muitos comprometimentos entre a arquitetura e a cidade. Não sei se consegue confirmar isso ou não, mas foi muito interessante percebermos disso, que não tinha esse conhecimento. Portanto, nomeadamente a abertura aos concursos públicos dos jovens arquitetos, portanto, e algumas obrigatoriedades no planeamento e na forma como os projetos são debatidos na cidade. E, portanto, eu só queria partilhar esta junção das duas coisas. Foi muito curioso esse debate relativamente à comunicação, à forma de comunicar a arquitetura nos países ibero-americanos e aquilo que vocês estão aqui a fazer hoje. Só queria deixar aqui só 3 notas. Para mim, eu acho que a resposta à questão, acho que essa responsabilização destas duas dimensões tem que coexistir. E para isso é preciso aprender que ambas possam comunicar para que depois possam colaborar. Acho que esse é para mim um desafio. Não sei como na prática é que todos podemos fazê-lo, mas para mim esse é um desafio, é esse desafio que acho que na minha leitura será um trabalho a desenvolver e que tem sido um trabalho que tem sido desenvolvido, mas acho que essa responsabilização deve ser partilhada, não deve ser só das pessoas, da associação social, não é? Do coletivo social, nem só do público, deve unir ambos e com dimensões se calhar diferentes. Sim, Eu ia dizer que acho que deve haver, como o Zé Carlos estava a dizer há pouco, mecanismos para que as pessoas possam participar. Não é, acho que não, isso é um bocado ideológico, mas que não devem ser as pessoas a procurar e a furar o sistema para encontrarem uma maneira de participar. Esses mecanismos devem existir e devem ser mediados, e precisamente há bocado que dizia da questão de ser uma participação pública qualificada, em que realmente se tiram contributos daquilo e não é um mero procedimento formal em que se conta no fim quantas pessoas participaram e daquilo não é retirado nenhum sumo e aquelas contribuições não contam para nada. Acho que isso tem que partir, e custa-me um bocado a ideia de que as pessoas têm que perceber como é que formulo isto, mas que as pessoas têm a responsabilidade de por si próprias manifestar determinada opinião ou fazerem-se ouvir, mas isso é muito ideológico, mas acho que tem que haver esses mecanismos e isso tem que ser pedido às pessoas. Acho que tem que ser um trabalho dos dois, de haver o interesse em ouvir e haver também o interesse em falar, mas acho que, ou pelo menos é muito mais difícil quando se espera que as pessoas vão a determinado sítio falar do que haver, seja o que for, um organismo público ou seja o que for, um mecanismo que vá dispor-se a ouvir. Acho que é principalmente essa a diferença. Eu acho que esta ideia de como começar, acho que estão aqui a olhar para estas bonitas fotografias desta capela, e eu acho que o que temos que começar é por desacralizar esta ideia da participação. Significa que temos que transformar aquilo que é um ato formal de obrigação, não é? Aliás, no domingo falávamos na obrigação de votar, e como sabemos, tudo o que a gente faz por
A obrigação custa e temos de transformar a democracia da obrigação na democracia do prazer. O Vítor Valanciano escreveu um texto no Público exatamente esta ideia de como é que podemos transformar a democracia num ato de prazer. E em Portugal há vários atos de prazer, mas os públicos, os coletivos, é o comer, é o beber, é a festa. Portanto, temos de transformar, se queremos verdadeiramente mobilizar, temos de transformar o ato de participação numa festa. Obviamente, não é uma festa só num sentido lúdico, não é? É também uma festa. Portanto, é a motivação por ser a festa não só pelo comer e pelo beber, e isso pode ser feito no fim, mas transformar o momento num momento de prazer. E se for um momento de prazer, a probabilidade de o queremos repetir é muito maior. Obviamente que isto, há uma dificuldade, é que isto não se pode transformar numa bolha cívica. Porque a festa é boa, mas imagino muitos de vocês, há um risco de uma certa exaustão cívica, que é de repente somos sempre os mesmos a provocar as festas, a festa da democracia. Isto tem que ser uma responsabilidade política, administrativa. Tem que ser o Estado a fazer isto. Porque de repente estamos a querer fazer um processo participativo muito interessante naquilo que são normalmente as coisas onde não se decidem, onde não se gasta o dinheiro, onde se tomam as grandes decisões. E negligenciamos, estamos tão entretidos na festa da democracia das pequenas coisas, e a democracia das grandes coisas é decidida sem nós participarmos. E, portanto, não podemos... Mas, eu não gosto de prever o futuro, mas aquilo que eu recomendo é que o poder político perceba que ou ganha isto, ou faz isto, e ele próprio se perdura no futuro, ou os políticos que não perceberem que têm que ganhar as pessoas para o efeito, um dia mais tarde vão ser ultrapassados, porque estas dinâmicas vão ganhar peso, e ganharam em Madrid, e ganharam em Barcelona. Uma nota final só, um processo participativo na Maia, na quinta-feira, se quiser, porque há uma forma de procurarmos fazer uma coisa um bocadinho diferente, foi os mapas de memórias e não tecnológicos. Proibimos a tecnologia, então os mapas de memórias foram desenhados, depois das conversas, por Gil Moreira, que é um arquiteto, que construiu mapas de memórias coletivas desenhadas, uma espécie de banda desenhada, e que de alguma forma é um bocadinho a forma de fazer reconhecer a importância das histórias de vida e serem partilhadas, ser um ato de valorização no âmbito de um processo participativo de um plano diretor municipal. Também, se calhar, há formas de ir ganhando as pessoas, obviamente que isto é um caminho muito longo. Mas quinta-feira, na cidade da Maia. Posso só passar aqui um bocadinho em resposta àquilo que está a dizer. Nós temos estado sempre a falar na questão da participação na ótica das pessoas. E eu estou aqui a questionar-me para quê? Para que é que ela serve? Simplesmente para as pessoas sentirem que participam? Ou é para ter algum tipo de consequência? E acho que sim, que é preciso dar esse salto para depois as entidades, as grandes entidades, as organizações, poderem pegar naquilo que são os contributos e fazer alguma coisa com isto. Senão eu sinto que esta questão da participação é só maçadora, e é só uma criação de expectativas e é só ruído, não é? Porque é que eu estou no todo da dia-a-dia na minha rotina e hei de ser, entre parênteses, incomodada para participar em algo que é de uma coletividade, se depois isso não vai dizer nada. Não é? Eu acho que é importante pensar como é que se dá o salto daquilo que é a escala da participação da pessoa, ou da comunidade, para da política ou das políticas. Eu acho que isso é que é complicado, é perceber como é que acontece este espaço que fica entretanto. É só isto. Eu também queria reforçar isto um bocadinho, que a participação dá trabalho, pode ser também um prazer ou uma festa, mas também dá trabalho e acho que há uma falta de transparência também das pessoas saberem o que é que vai acontecer com aquilo que estão a fazer quando participam e se vai acontecer alguma coisa. E também acho que é voltando à tua pergunta, se tem que acontecer algo do lado de cima ou das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs, eu acho que as pessoas têm direito a terem mais informação e a terem mais transparência. Porque, por exemplo, quando pensamos sobre a Europa,
muitas vezes as pessoas, é-lhes dito que a Europa não é assim tão complicada, vocês têm toda a informação na internet e vocês só precisam de informar-se e há mecanismos de participação, vocês só têm que ler. Mas eu acho que se as pessoas não percebem, se as pessoas não sabem, a culpa não é das pessoas. É preciso transmitir-lhes esta informação e é preciso fazer esta informação acessível para as pessoas. Por isso, acho que há muito trabalho para dar e as pessoas têm o direito de não saberem tudo, porque há imensa informação. Claro que também é preciso uma certa responsabilidade e um certo interesse, mas acho que tem que haver esta preocupação com esta acessibilidade das pessoas conseguirem as informações que precisam para realmente terem alguma influência. Eu vou dar a palavra à Ana. Queria só, no sentido daquilo que o José estava a dizer, que é preciso desacralizar um pouco também o que é a participação. Eu acho que numa cultura predominante em que vivemos, em que o tempo ou é dinheiro ou é horas ao sofá, é um bocadinho difícil que a participação tenha impacto e realmente pareça um objetivo ou algo importante para a generalidade das pessoas. Eu lembro-me sempre de uma reportagem que vi há alguns anos, que se calhar é um bocadinho inocente o que vou dizer, mas que me fez pensar que realmente, nós enquanto seres humanos, temos sempre um modelo, uma cópia. Ainda que não nos demos conta, todos os dias temos a responsabilidade de influenciar os outros à nossa volta. E acho que, de certa forma, isso poderia ser uma espécie de, a pouco e pouco, começarmos a influenciar pela positiva, de uma forma mais consciente e mais responsável de que realmente isto acontece. O meu comportamento influencia. E aquilo que eu às vezes digo de eu não tenho tempo para essas coisas, eu digo para mim, mas há mais pessoas a ouvir com esse sentido de responsabilização. E essa reportagem que eu vi era em Lisboa, num bairro bastante complicado, que eu não me recordo agora o que era, em que havia uma taxa de insucesso escolar altíssima e que havia apenas uma professora numa escola que conseguia ter os alunos todos presentes na aula. E essa professora tinha sido nascida e criada nesse bairro. Ou seja, ela foi um exemplo, ela foi o elemento catalisador. Eu acho que às vezes, como aqui alguém atrás estava a dizer, é preciso formar técnicos capazes de chegar. Esta senhora não foi formada, se calhar, com esse objetivo, mas ela conseguiu realmente. E acho que às vezes, de uma forma indireta, a participação também se pode fazer desta forma. Realmente para gerar impacto. Há muita discussão agora na área social à volta da questão dos mediadores. Mediadores sociais, principalmente em comunidades mais, com a comunidade cigana, e fala-se da questão do mediador, por causa de muitas vezes este papel. Eu venho de Braga e tenho trabalhado em alguns projetos lá. Ainda estou no início nesta coisa da participação. Eu estou um bocadinho cansado da palavra participação, ou melhor, acho que à volta dos temas da participação temos usado um vocabulário que acho que já nos permite também perceber para que é que ela serve. E uma delas, e eu também uso, e que já muita gente usou aqui, é a questão das pessoas. As pessoas, que é um termo assim muito genérico. Eu fico muitas vezes a pensar, mas quem são as pessoas? E para fazer um pouco esta questão deste técnico, acho que o esforço, pelo menos que eu tenho tentado sempre fazer, através dos projetos, é tentar ser muito específico. Eu sou a pessoa que vou ter com aquela comunidade que vive naquele sítio, naquele quarteirão, naquela rua. E procurar sempre esta especificidade, porque eu tenho uma história de vida, tenho uma série de emoções, tenho uma série de comportamentos, que depois não são compatíveis com as outras pessoas que têm a sua história que está ali por trás. E, portanto, esta componente emocional da pessoa que se envolve e que vai diretamente ter com as pessoas é algo que não sei se existe formação exatamente para isso. É algo que é extremamente difícil. E muitas vezes eu também fico assim a pensar, a gente tem faculdades de arquitetura, temos técnicos que são formados em boas faculdades e que têm um know-how que desenvolvem na faculdade e depois, de repente, parece que também muitas vezes a participação pode cair naquela coisa do eu estou a abdicar do meu conhecimento técnico em prol do coletivo. E é uma espécie de visão romântica à volta da participação.
E este limite é extremamente difícil, porque depois criamos estas expectativas, não é? Até, quer dizer, se eu tiver que... Eu gosto de me descansar a saber que o senhor que está a trabalhar na central elétrica está a fazer o seu serviço e que eu não tenho que ter opinião sobre isso, não é? Estou aqui a falar de uma escala muito grande. Não sei, é mais para levantar questões, porque são questões que eu debato-me bastante, que é os termos. Porquê que fazemos participação? Acho que muitas vezes, se calhar, não fazemos as perguntas mais corretas. Ou não estamos a questionar as questões mais corretas. Queremos ter as pessoas juntas, mas não percebemos exatamente para quê. O que eu sinto que acontece nos eventos que nós tentamos fazer é reivindicar um bocadinho de espaço de tempo para as pessoas falarem. E isto por si só é uma coisa extremamente poderosa e extremamente valiosa, porque o tempo é dinheiro, ou melhor, o tempo é sempre dinheiro, até quando estamos no sofá sentados estamos a gastar dinheiro. E algo que aconteceu hoje em dia... Não digas isso. Não, mas de certa forma os nossos vazios da vida foram todos roubados, não é? O tempo da preguiça, ou que era uma coisa que se calhar há 20 anos atrás, 10, já existia, mas a tecnologia ainda por cima preencheu tudo. E as pessoas não estão a falar umas com as outras. E efetivamente depois por motivo a democracia não está a acontecer, a participação não acontece, e não sei se... Não é? Só criar espaços, momentos, das pessoas se encontrarem e falarem umas com as outras, mesmo que aquilo não dê nada, é já uma questão de participação extremamente valiosa. Porque há coisas que a gente não controla, e 2 pessoas ou 4 que se juntam à volta de uma mesa e que até vêm que têm gostos em comum, se calhar depois vão criar algum projeto no seu bairro, ou na sua casa, ou no seu apartamento, ou nos espaços comuns. E isto, pelo menos para mim, é o que me tem interessado mais, é pegar nesta carência social da participação, pessoas que provavelmente não falam, e como é que a gente as põe a falar. E não sei, se calhar é festa, é refeição, mas depois estamos numa refeição, que perguntas é que fazemos, como é que agilizamos ou como é que encontramos o espaço para fazer. Porque, pelo menos em Braga, até para mobilizar pessoas é extremamente difícil e requer tempo, por isso mesmo não há tempo. Não sei, porque houve um projeto que fizemos com 3 bairros sociais em Braga com a comunidade cigana. E na altura nós aparecemos no projeto, somos uma associação que se chama Space Transcribers, e nós aparecemos no projeto já depois do projeto do bairro estar desenhado, de espaços públicos. E uma coisa que nos disseram foi, apareceu um aviso de fundos europeus, tínhamos 3 ou 4 meses para apresentar o projeto, fizemos uma auscultação a 2 ou 3 pessoas com quem até nos sentimos bem que não iam ser de caçadeira e nos iam dar um tiro. É um bocado esta imagem, por causa do medo que existe perante entrar num bairro social. E fizemos o projeto e entregamos, e nós aparecemos depois. E eu fico a pensar até que ponto é que isto não é tudo assim. Os municípios poderiam até ter vontade de fazer participação pública e de saber o que é que as pessoas acham, mas de repente as estruturas de financiamento não há tempo para nada disto. E então a minha única questão é exatamente essa participação contínua. Como é que nós pomos continuamente as pessoas a falar? Como é que criamos estas estruturas? E talvez tenha que ser o Estado a proporcionar este espaço, ou a investir algum dinheiro nisso, não é? É como? É criando espaços comunitários, mas depois quem é que os dinamiza? Como é que se paga estas pessoas, não é? Como é que se faz este trabalho continuamente? Para quando existe um financiamento que em 3 meses é preciso criar um projeto, ele já está feito. Não é? Porque senão estamos sempre contra a corrente. E como é que se faz com que isto faça um pouco sentido? Eu se calhar gostaria de contrapor a minha experiência com a tua, e até vou, se não for muito traumático para o Alfonso, que é o meu colega que está cá e que também sabe parte da história, que eu antes de vir para aqui, para o Porto, durante 2013, durante o ano inteiro de 2013, participei num projeto autoproposto, sem financiamento, com a comunidade cigana do bairro do Acabanhado, que basicamente eram pessoas, muitas famílias, a ocuparem de maneira legítima, ilegal, mas legítima de algum ponto de vista, um bloco de habitação. E eram vistos por todos como o bicho-papão, eram os inimigos de todos. Ou seja, as pessoas, basicamente aquele bairro, havia um plano da Câmara que pretendia prolongar uma avenida através do bairro. E havia pessoas que eram contra o projeto, havia pessoas que eram pelo projeto, mas toda a gente era contra os ciganos. E a certa altura eu pensei, interessa-me mesmo ver o mundo a partir dos olhos da comunidade cigana, não é? Porque eles certamente têm uma opinião. Foram também os meus primeiros passos na participação.
E no início teimávamos muito com técnicas de manual, não é? E as pessoas não nos ligavam um caralho. E a certa altura o que a gente foi pronto, pensar, nós estamos a tentar entrar no mundo deles. Portanto, somos nós que temos de assumir uma gramática conjunta com eles. A primeira questão foi qual é a hora boa para eles. De manhã não, porque pronto, de manhã não dava. Porque havia mercado e depois iam dormir. Depois tinham o culto evangelista, que nunca cheguei a perceber exatamente quando era a hora, cheguei à conclusão que era sempre. E por um conjunto de constrangimentos vários, chegamos à conclusão que o único momento da participação possível era entre as 10 da noite e as 4 da manhã. E, portanto, marcámos assembleias, reuniões, não eram nem assembleias nem reuniões. Nós queríamos projetar filmes. Tínhamos esta ideia de, tínhamos de arranjar um projetor, não sei as quantas, mas não partilhámos isto com eles. Tínhamos de arranjar um projetor e tal, não sei das quantas. Afinal, eles tinham projetor, eles tinham tudo. Então fizemos os filmes e a partir daí as pessoas começaram a juntar-se. Portanto, esta coisa da festa resultou, funcionou. E uma coisa que funcionou muito bem foi mudar o nome ao problema. Ou seja, quando tu falavas em direito à habitação do cigano, o que tu foste dizer, o cabanhal inteiro caía-te em cima, não é? Mas quando falavas nos direitos dos miúdos, que quando eram despejados a primeira consequência era já não iam mais à escola, as pessoas ficavam sensibilizadas. E aí uma das pessoas que foi mais importante no processo e que serviu para juntar duas bolhas foi uma pessoa, o francês, que já não está neste mundo, que era mestre reformado. E ele, por um lado, era mestre, e tem uma história muito bonita porque ele ensinava a ler ao seu vizinho cigano, e por outro lado era membro da Comissão de Moradores mais da plataforma Sonho Cabanhal, que era a que mais mobilizava. E eu lembro-me de um dia, o Tomás, que era o líder da comunidade cigana, ele disse, eu estou farto dos... Nós temos a palavra palhos, que são os não ciganos, são os palhos. Estou farto dos palhos, porque vêm cá. Aliás, nós estamos a ficar na moda, este tipo, somos os macaquinhos do zoo, vêm as pessoas todas, não sei as quantas. Porque não fazemos um jantar e para que as pessoas venham cá e conheçam os planos da comunidade e convidamos a malta da escola e não sei as quantas. E aliás, digo-te mais, vamos fazer jantar solidário, porque assim, em vez de 8 euros, queremos a 12 euros. Então as pessoas foram, e a figura do francês foi importante, a figura de, ou melhor, mudar o nome do problema. Nós não queremos ocupações ilegais, queremos um futuro para os miúdos. Isto foi aglutinador. Depois foi muitíssimo engraçado, porque pronto, afinal, a realidade está aí e há preconceitos e há leituras que se fazem sobre as pessoas e houve um que foi de rir, foi mesmo de rir, porque eles, aquele jantar, viram pessoas da universidade que queriam projetar um filme, e era um filme sobre flamenco. Lá a comunidade cigana, uma das estratégias que nós tivemos foi, a gente leva a guitarra e tocamos e cantamos. Então o primeiro cigano que passou, pegou na guitarra e começou a tocar Sultan of Swing, de Dire Straits. Ninguém tocava flamenco. Nada batia certo com nada, era tudo muito estranho. E a certa altura eles projetaram um filme, flamenco, ciganos para o flamenco, está tudo bem. Correu bem, o pessoal pagou 12 euros, é verdade, funcionou. Aquilo foi usado para comprar ferramentas para limpar um lote de voluto que veio à frente do bloco. E no dia a seguir eu recebi um telefonema de umas pessoas da universidade que tinham organizado a sessão. Dizer, olha, nós ontem levámos uma mesinha para colocar o projetor e não encontramos. Não podias perguntar lá se alguém sabe alguma coisa à mesinha? E eu, filhos da mãe, já estão cá com esta cena. Tudo bem. Fui perguntar, fui a uma das pessoas com quem eu melhor me dava, com o Henrique. Olha, Henrique, eu sei que não, tudo bem, mas perguntaram vocês ontem viram uma mesinha do projetor e ele, uma mesinha assim branquinha? E eu, sim, e ele, não. Foi um momento de verdadeira partilha cultural. Esta é a parte que tem piada. A parte que não tem piada nenhuma é que a partir do momento em que a participação foi institucionalizada, os técnicos da participação passaram a ser
quase como técnicos de um call center. As pessoas já tinham alguém com quem podiam mandar vir. É uma espécie de muro, outra vez, a metáfora do muro. Houve um processo participado, sim senhor, as pessoas lá foram, deu-nos um relatório muito bonito, o relatório lá está numa gaveta. A certa altura, e eu conto isto, desculpem eu estar a demorar muito, mas quando estou cansado demoro mais em contar as coisas, em ser conciso. Na altura havia financiamento comunitário, e um dos problemas do financiamento comunitário é que aquilo está tudo em gavetas. Portanto, tem que estar tudo muito... E, portanto, a equipa, que são colegas, são boas pessoas, bons técnicos, fizeram o melhor trabalho que eles podiam. Que é, pronto, nós temos aqui várias pessoas muito diferentes entre elas, e o que elas querem é conviver, estar bem, umas com as outras. O que há? Pronto, a integração a partir do ambiente e do desporto. Então vamos lá meter as coisas, um programa para ter financiamento e fazer cidade e fazer cidadania em simultâneo. Portanto, preencheram aquela fichinha, aquilo foi a Europa e receberam, não sei se foi 1 milhão ou 2 milhões de euros. O Alfonso deve saber melhor do que eu. Foi um valor. Então chegou aquilo, não sei que integração, aquilo caiu assim de paraquedas na Câmara. Eu não sei que integração a partir do desporto. Desporto, eu estou pelo desporto. Então foi para o Pelouro Desporto. E o Pelouro Desporto o que fez foi um pavilhão desportivo. Fechado. Com bilhete e pago. Portanto, da ideia original ao que não sei se vai ser materializado ou não, já perdi o fio meada, não sei. Perdeu-se muito por causa da burocracia, mas também porque, afinal, toda a gente dizia é o que vocês queriam, fizeram um processo participado, perguntaram às pessoas, isto é o melhor que a gente consegue fazer com o dinheiro que nos deram. O que é que querem? Deitar 2 milhões de euros fora? Isto é muito bom para o bairro. Portanto, aqui um conjunto de contradições, não é? Enquanto as coisas foram autopropostas, aquilo funcionou. Quando aquilo foi institucionalizado, foi em certa maneira segregado. Obrigado. Falaste mesmo bem português. E neste momento, a situação é dramática. Algumas das pessoas que começaram a trabalhar connosco, que decidiram que queriam ser moradores legítimos do Alcabanhado, já não querem ser moradores legítimos do Alcabanhado. Aquele nós e eles que podia ter mudado, porque a barreira mudou de posição, tornou a mudar de posição e estão a ser ameaçados de despejo. Porquê? Porque o bairro ficou triste. Então já não é para qualquer um. Portanto, são estas contradições da participação aqui. Pôs aquilo no mapa, se calhar pôs aquilo demasiado no mapa. Não sei se o Alfonso quer acrescentar aqui algum lado. O Alfonso ou quem quiser. Aí parece um problema do capitalismo, não é? Não é da participação. O dinheiro fala mais alto, não é? É o problema das cidades. O capitalismo é extremamente hábil em integrar coisas. Pronto, não sei se alguém quer... Não? Fica por aqui? Pronto, portanto, nós vamos lançar 2 convites. Eu vou lançar o primeiro para dia 15 e a Cristina vai lançar o segundo para dia 22. No dia 15 vamos ter 3 pessoas que elas não sabem, mas vão falar sobre a cidadania. Vamos ter um arquiteto que está ligado à função pública. Vamos ter um médico de saúde pública. E os 2 que vêm de áreas radicalmente diferentes, quando nós falamos com eles, às vezes temos a sensação de estar a falar com a mesma pessoa, com a mesma formação base. Ou seja, como promover saúde a partir da habitação, uma coisa lindíssima. E a terceira pessoa vai ser o Abel Coentrão, jornalista do Público, que também é uma das pessoas com mais espírito cidadão que eu conheço. E, portanto, convido-vos a estarem presentes. E a Cristina vai, portanto, ter um convite para dia 22. Sim. No dia 22 vamos ter aqui às 6h30 da tarde um debate sobre o co-housing, chama-se Pensar o Comum. É uma iniciativa organizada em conjunto com a Habitat Porto, a Fundação Friedrich Ebert, o Goethe-Institut e o Centro de Investigação, que eu nunca consigo pronunciar o nome. A FAO. Ok.
Vamos ter 2 convidados de outros países. Uma arquiteta que é Inka Dron, que vem de Berlim e que tem alguma experiência, muita experiência com projetos de co-housing. E temos também o Josep Montaner, que é o antigo vereador da habitação de Barcelona e que também tem muita experiência com projetos de co-housing de uma perspectiva mais municipal, mais sim, do poder político. E também vamos ter aqui a participação da experiência portuguesa do Habitat Porto e acho que vai ser um debate muito interessante. São todos convidados. Pronto, eu agradeço a todos e agradeço também à Ana, a Mariana e a Luísa, que trabalharam muito neste evento. Ninguém falou nelas, mas elas trabalharam muito. Eu é que estive aqui porque eu falo português muitíssimo melhor e, portanto, fazia todo. Portanto, pronto, e obrigado aos 3 convidados por terem vindo. Muito obrigado.